Meu ex-marido e eu nos separamos. Ele me abandonou quando descobrimos que eu estava grávida do nosso filho. Diferente do que se pode pensar, não foi porque ele não queria um filho. Na verdade, foi ele quem insistiu para que tivéssemos um bebê. No entanto, quando soubemos que nosso filho teria síndrome de Down, ele me deixou. Ele chegou a pedir que eu abortasse, mas eu me recusei. Tomei essa decisão porque esse é meu filho e vou amá-lo e cuidar dele com todo o meu coração. Infelizmente, essa escolha não agradou meu ex-marido e ele optou por sair da minha vida. Encontrou uma mulher mais jovem e suas palavras foram cruéis. Queria uma parceira capaz de ter um filho normal. Sim, ele disse que nosso filho não seria normal. Conheci Jorlan em um bar há 2 anos e meio. Ele tinha um encanto irresistível e nossa conversa fluiu naturalmente. Antes que percebêssemos, estávamos saindo e, no fim do mês, já estávamos morando juntos. Apesar das nossas diferenças, eu via isso como algo que poderia fortalecer nossa relação. Jorlan tem uma ambição e determinação notáveis, sempre meticuloso ao avaliar os riscos e oportunidades, especialmente no complexo mundo do mercado de ações, que eu mal compreendia como professora de ensino fundamental. Suas habilidades me fascinavam. Ele me tratava maravilhosamente, expressando seu amor com presentes e gestos carinhosos o tempo todo. Mesmo durante nossas discussões, eu sempre sentia seu amor presente e nunca duvidava de seus sentimentos por mim. Afinal, como alguém tão generoso e atencioso não me amaria? No nosso primeiro aniversário, ele me surpreendeu ao pedir em casamento. Eu considerava a proposta de casamento de Jorlan como o auge do romance, sentindo-me verdadeiramente especial ao seu lado, como se fosse a pessoa que ele mais desejava no mundo. No entanto, os problemas persistentes não podiam ser ignorados. Jorlan frequentemente negligenciava as tarefas domésticas e raramente oferecia ajuda quando eu precisava. Apesar da minha frustração, sua gentileza sempre conseguia me desarmar rapidamente. Ele sabia exatamente como falar comigo docemente e, quase instantaneamente, eu acabava perdoando. Hoje, percebo que talvez esses gestos fossem parte de suas táticas de manipulação, algo que eu não conseguia ver na época. Quando nos casamos, tudo parecia perfeito. Jorlan estava atento e envolvido tanto na organização do casamento quanto na integração das nossas famílias. Sua irmã também esteve muito presente e nos ajudava com os preparativos. Após o casamento, começamos a falar sobre ter um filho, mas isso se mostrou muito mais desafiador do que imaginávamos. Apesar de todos os esforços, levamos vários meses para conseguir engravidar e enfrentamos vários tratamentos de fertilidade. Foi um período emocionalmente esgotante e, infelizmente, tivemos que lidar com uma perda gestacional espontânea. Para mim, foi uma experiência profundamente traumática, embora Jorlan parecesse menos afetado. Sua atitude desrespeitosa diante da perda do bebê me enfureceu muito, pois parecia que ele não entendia a gravidade da situação. No entanto, ao perceber minha reação, Jorlan sinceramente se desculpou por sua insensibilidade naquele momento. Eu deveria ter tomado isso como um sinal de alerta, mas não o fiz. Às vezes, é desafiador reconhecer os sinais de alarme quando estamos tão emocionalmente envolvidos. Se ao menos eu tivesse reconhecido esse claro sinal, talvez não estivesse enfrentando os desafios atuais. Quando descobrimos que eu estava grávida pela segunda vez, uma onda de emoção e esperança nos envolveu. No entanto, devido à interrupção da gravidez anterior, decidimos ser extremamente cuidadosos. Apesar das garantias do médico de que não foi culpa nossa, estávamos determinados a fazer tudo certo nessa gravidez. Eu segui uma dieta saudável, fazia exercícios diariamente e Jorlan até se juntava a mim para me motivar. Ele também começou a ajudar mais nas tarefas domésticas para reduzir meu nível de estresse. Durante um dos exames, a ultrassonografista nos alertou sobre a possibilidade de que nosso bebê tivesse síndrome de Down. Ela deixou claro que não era um diagnóstico definitivo.
Mas Jorlan se preocupou e começou a questionar se deveríamos considerar interromper a gravidez devido a essa pequena possibilidade. Nas semanas seguintes, eu estava extremamente chateada com ele, já que começou a me pressionar para realizar um procedimento que confirmaria se nosso bebê realmente teria síndrome de Down. Jorlan queria interromper a gravidez se o resultado fosse positivo. O procedimento que ele insistia em realizar era a amniocentese, durante a qual se extrai uma amostra de líquido amniótico do saco que rodeia o feto. Esse líquido contém células descartadas pelo feto, fornecendo informações cruciais sobre sua saúde e desenvolvimento. Eu estava extremamente apreensiva com a ideia, mas Jorlan estava decidido e argumentava que era apenas para garantir a saúde do nosso bebê. Quando recebemos os resultados, foi confirmado que nosso filho teria síndrome de Down. Jorlan não reagiu bem à notícia. Assim que saímos do consultório, ele me pressionou para considerar interromper a gravidez antes que fosse tarde demais. Fiquei chocada com sua postura e tentei acalmá-lo, explicando que a síndrome não mudaria nosso amor pelo bebê. No entanto, ele estava inconsolável, chegou ao ponto de agendar uma consulta para o procedimento enquanto eu ainda estava na sala, chorando de frustração e raiva. Foi então que me recusei a concordar com isso. Independentemente do que ele dissesse, se eu escolhesse ter esse filho, ele teria que aceitá-lo de qualquer maneira. Fiquei impactada quando Jorlan me disse que não estaria ao meu lado para enfrentar essa jornada e que não assumiria responsabilidade por um filho assim. Ele me deu uma semana para decidir, mas minha escolha já estava feita. Cresci em uma família profundamente cristã, onde a vida é sagrada e não se considera desistir dela tão facilmente. Minha fé não me permitiria fazer algo assim, nem comigo mesma, nem com meu filho. Eu já amava tanto aquele bebê, independentemente de qualquer diagnóstico. Para mim, ele era meu filho e não podia simplesmente dar as costas por ter síndrome de Down. Quando confrontei Jorlan, ele se recusou a assumir a responsabilidade pelo próprio filho. Foi um momento assustador para mim, mas eu estava determinada a seguir em frente. Encarei a incerteza de criar um filho com necessidades especiais sozinha. Especialmente porque sou apenas professora de ensino fundamental e meus recursos financeiros são limitados. Foi então que meu irmão mais velho se ofereceu para ajudar. Ele e minha cunhada se ofereceram para me apoiar quando o bebê nascesse, e ela até se ofereceu para me acompanhar em todas as consultas médicas. Eles nunca me abandonaram e me fizeram sentir apoiada, mesmo na ausência de Jorlan, a quem esperava que estivesse ao meu lado nessa jornada. Durante todo esse processo, terminamos o divórcio. Levou mais 4 meses até que finalmente nos separamos oficialmente. Na semana passada, durante nossa audiência final, descobri algo chocante. Enquanto eu passava pela gravidez sozinha, enfrentando todas as dificuldades, Jorlan já estava começando uma nova vida com outra pessoa. Ele até trouxe sua nova namorada para a audiência enquanto eu estava grávida de 8 meses do nosso bebê. Fiquei perplexa ao perceber que ele já estava envolvido com outra pessoa antes mesmo de o divórcio ser oficializado. Ele me apresentou a ela assim que o divórcio foi finalizado. Fabiola tinha 27 anos e estava grávida de 4 meses do que ele chamava de seu bebê normal. Fiquei perplexa ao descobrir que, mesmo antes do divórcio, ele já estava com outra mulher e ainda havia engravidado. A audácia desse homem. Passamos quase 3 anos juntos e ele simplesmente jogou tudo fora, sem um pingo de remorso ou culpa. Parecia não se importar em perder alguém que o amava e que ele supostamente também amava. Isso me fez questionar se o amor dele por mim era genuíno. Afinal, você não supera alguém que ama de uma hora para outra, certo? Como ele poderia seguir em frente tão rápido e ainda engravidar outra pessoa se realmente me amava? Fiquei com raiva e horrorizada com todo o seu comportamento, mas fingi ser forte e estendi minha mão para cumprimentar a mãe do filho dele quando nos foi apresentada, embora ela estivesse tão desconfortável com a situação quanto eu. No entanto, Jorlan não parecia se importar.
Enquanto reflito sobre nosso passado, percebo que Jorlan nunca realmente se importou. Ele sempre esteve mais preocupado com seus lucros no mercado de ações, sendo muito calculista em seus investimentos. Antes, eu achava isso fascinante, mas agora vejo que talvez fosse só manipulação. Aqui estou, grávida de 8 meses e prestes a dar à luz, lidando com as traições de Jorlan mais uma vez. Ele dormiu com outra mulher enquanto ainda estávamos juntos e casados. E se meus cálculos estiverem corretos, ele nem tinha procurado um advogado quando isso aconteceu. É difícil acreditar que ele estava planejando tudo enquanto passávamos por tantas dificuldades no nosso casamento. Sinto-me traída, mas, acima de tudo, sinto que fui usada por ele. Na verdade, também sinto pena da outra mulher. Deve ser devastador perceber que o homem com quem ela terá um filho só está usando-a porque não conseguiu o que queria com a primeira esposa. É uma situação realmente lamentável, mas, acima de tudo, sinto uma intensa raiva e um profundo ressentimento pelo meu ex-marido. Após cerca de 5 meses, algumas coisas notáveis aconteceram tanto na minha vida quanto na de Jorlan. Dei à luz uma linda menina, um pouco além da data prevista, mas, milagrosamente, ela nasceu sem síndrome de Down. Parece que o exame deu um falso positivo, algo relativamente raro, mas prefiro chamar de um verdadeiro milagre. Prefiro que minha filha cresça sem ser rotulada por suas diferenças. Acredito que Deus estava do meu lado, como sempre esteve. Agora, ela tem cerca de 4 meses e é absolutamente perfeita. Meus irmãos e primos foram incrivelmente generosos ao me ajudar a cuidar da minha pequena. Decidi tirar um ano sabático, aproveitando o dinheiro que recebi do divórcio. Dediquei esse tempo para estar com minha filha. Não contei a Jorlan sobre a saúde da nossa filha. Não quero vê-lo novamente, nem mesmo para mostrar como ele destruiu uma família perfeita por causa de seus preconceitos. Tenho sobrevivido principalmente com alimentos doados por meus irmãos e amigos. Um dia, as fraldas estavam acabando, então tive que sair com minha filha por algumas horas. Achei que seria perfeitamente seguro e também queria que ela se familiarizasse com o ambiente. Estava fazendo compras, mas sempre mantendo os olhos na minha filha, quando fui abordada por Nilda, minha ex-cunhada. Não éramos extremamente próximas, mas tínhamos uma relação amigável. Ela realmente nos ajudou durante os preparativos do casamento e eu só tinha coisas boas para dizer sobre ela. Nilda ficou absolutamente surpresa ao descobrir que meu bebê parecia ser perfeitamente normal. Nem todos os bebês com síndrome de Down apresentam características faciais distintivas, então eu sabia o que ela estava pensando. Ela começou a me perguntar como estávamos e eu contei a verdade. Disse que estávamos bem, que meus irmãos estavam me ajudando desde os primeiros meses após o nascimento do bebê e que a maternidade estava me tratando bem. Ela tentou fazer a pergunta delicadamente, sem mencionar diretamente a síndrome de Down, então decidi esclarecer as coisas. Disse a ela que seu irmão havia arruinado uma família perfeita por nada, porque minha filha, de fato, não tinha síndrome. Foi então que ela começou a rir e me disse que eu não acreditaria no que havia acontecido com ele. Parecia que o karma havia encontrado Jorlan. Nilda me revelou que a nova namorada dele, Fabiola, deu à luz há uma semana e que o bebê dela tem síndrome de Down. Fiquei chocada com a notícia, mas ao mesmo tempo senti uma sensação de alívio se espalhar por mim. Nilda também me contou que Jorlan não tinha ido ver seu próprio filho. Ele tem sido horrível com Fabiola desde o nascimento, culpando-a pela síndrome de Down. Claramente, suas palavras eram cruéis. Embora eu sentisse tristeza por Fabiola, sabendo que ela enfrentaria o mesmo tratamento pelo qual passei meses atrás, experimentei uma satisfação e tranquilidade. Jorlan finalmente estava enfrentando as consequências de suas ações. Esta situação era evidência de que, ao manter minha fé e permanecer firme, Deus sempre esteve ao meu lado. Nilda, minha ex-cunhada, deve ter contado a Jorlan sobre o nascimento saudável da nossa filha.
Dias depois, adivinhem quem apareceu na minha porta esta tarde? Eu estava com meu irmão mais velho quando a campainha tocou e lá estava ele, Jorlan, querendo ver minha filha. Então fui verificar e ele estava ali parado com um buquê das minhas flores favoritas e um ursinho de pelúcia, presumivelmente para minha filha. Não sei se ele pensou que eu seria facilmente persuadida por flores ou qualquer outra coisa. Ele disse que estava ali para conhecer sua filha, com um grande sorriso encantador que costumava funcionar comigo. Ele realmente pensava que ainda tínhamos o mesmo tipo de relacionamento que tínhamos antes, quando éramos um casal. Disse a ele que ele não tinha permissão para conhecê-la. Quando tentei fechar a porta na sua cara, ele tentou me convencer, alegando que agora que tínhamos um bebê normal, poderíamos voltar a ser a família perfeita que éramos. Olhei fixamente para ele e perguntei se ele tinha enlouquecido. Ele disse freneticamente que me amava e que havia cometido um grande erro ao me deixar há muitos meses. Ele suplicava que eu o perdoasse e que voltássemos a ser o que éramos, mas eu já tinha visto sua verdadeira face. Então, me neguei. Não queria voltar a isso. Disse que ele não era bem-vindo na minha casa e que não era bem-vindo para ser o pai da minha filha. Ele ficou muito bravo e insistiu que eu estava desperdiçando uma oportunidade perfeita. Sem pensar, lembrei a ele que nos havia abandonado meses atrás. Ele apenas respondeu que já tinha se desculpado por isso. Ele disse que deveria ser difícil criar um filho e que só queria ajudar. Estava cansada dessa insistência irracional da parte dele, então pedi que fosse embora. Ele disse que não precisava do meu perdão, mas que eu deveria, pelo menos, permitir que ele conhecesse sua filha. Falei para ele passar tempo com o filho que teve com Fabiola e nos deixar em paz. Ele pareceu ficar furioso, mas conteve a raiva enquanto implorava, tentando não diminuir suas chances. Chamei meu irmão mais velho e pedi que tirasse Jorlan de lá, pois ele simplesmente não me deixava em paz. Meu irmão começou a empurrar Jorlan para fora, mas ele ameaçou chamar a polícia, afirmando que ninguém poderia mantê-lo afastado do próprio sangue. A ironia é que foi ele quem fugiu primeiro, então acho que pode continuar afastado. Jorlan está acostumado a conseguir o que quer, mas desta vez vou garantir que ele não consiga. Ele me machucou e agora pensa que vou rastejar de volta para ele só porque se desculpou. Que patético ele pensa que sou. Se ele vier atrás de mim, eu irei atrás dele. Se acha que pode simplesmente obter a custódia da minha filha, está enganado. Jorlan teve a ousadia de entrar no tribunal buscando a custódia da minha filha, uma audácia que me fez questionar se a arrogância tinha limite. Afinal, este é o mesmo homem que nos abandonou meses atrás quando achou que nossa pequena teria síndrome de Down. Desde o começo, meu advogado me garantiu que o histórico sombrio de Jorlan e os contornos complexos da nossa relação seriam suficientes para dissuadir qualquer juiz sensato de lhe conceder a custódia da minha filha, especialmente considerando que ele também abandonou seu próprio filho com Fabiola, uma criança que já carrega o peso da síndrome de Down. E como previsto, ela estava certa. O veredicto foi a meu favor, um alívio misturado com ironia, afinal foi com o dinheiro do divórcio que consegui o advogado que me garantiu a vitória. Mas ainda assim, não pude evitar desejar uma doce vingança. Solicitei pensão alimentícia, uma forma sutil de fazer Jorlan pagar pelo seu comportamento repulsivo. O tribunal, reconhecendo a responsabilidade paterna que Jorlan tanto negligenciou, ordenou que ele arcasse com os custos de educação da nossa filha, uma decisão que, embora justa, traz um sabor agridoce. No final das contas, minha filha foi penalizada por ter um pai como ele, um homem capaz de abandonar seus próprios filhos tão facilmente só porque não se encaixam na sua visão distorcida de perfeição. Sinto pena de Fabiola e do seu filho. Saindo do tribunal, Jorlan me chamou, mas nem queria olhar para ele. Continuei descendo as escadas, mas ele me alcançou e agarrou meu braço. Seus olhos eram tão intensos que, pela primeira vez, senti medo dele.
Ele disse que seria um pai perfeito se eu apenas desse uma chance e que eu não podia fazer isso com ele e com nossa filha. Tentei tirar a mão dele do meu braço, mas não consegui e implorei para que me soltasse. Ele continuou murmurando enquanto me agarrava com força. Lutei desesperadamente para me libertar, mas ele não cedia. Reuni toda a minha determinação e empurrei com todas as minhas forças. O impulso me fez perder o equilíbrio e comecei a cair pelos últimos degraus da escada. O barulho da minha queda atraiu a atenção de várias pessoas, incluindo meu irmão, que veio ao notar os hematomas no meu braço e as marcas deixadas pelas mãos de Jorlan, além das lágrimas nos meus olhos. Ele estava pronto para enfrentar Jorlan, mas as pessoas ao redor o separaram. Foi então que descobrimos que eu havia torcido o tornozelo devido à queda provocada por Jorlan. Meu irmão foi incansável em insistir que eu buscasse uma ordem de restrição contra Jorlan e acabei cedendo. Naquele momento, mesmo diante de outras pessoas, um medo genuíno me envolvia. Decidi agir imediatamente para proteger a mim e a minha filha, garantindo que essa ordem fosse emitida sem demora. Era uma medida necessária para evitar qualquer possibilidade de sermos feridas por ele, especialmente porque seu comportamento parecia ter saído de controle. Obter a ordem de restrição foi uma experiência impactante. A cena que Jorlan causou fora do tribunal, na frente de todos, só reforçou a necessidade dessa medida de segurança. Agora, ele não tem permissão para se aproximar de mim ou da minha filha. Apesar disso, ele ainda é responsável pelo pagamento da pensão alimentícia, o que é crucial para nosso sustento. Felizmente, ele não conseguiu a custódia da minha filha. Sua propensão a abandonar os filhos fez com que essa decisão fosse fácil para o juiz. Desde então, mantive distância e não mantive contato com ele. O importante é que recebo regularmente a pensão alimentícia, garantindo pelo menos essa estabilidade para nós. Às vezes, encontro casualmente Nilda, mas prefiro manter minha vida separada da dela. O essencial é manter nossa segurança e tranquilidade, algo que a ordem de restrição conseguiu proporcionar. Após o traumático incidente com Jorlan, entrei em contato com Fabiola e descobri que ela havia passado por experiências similares às minhas. A empatia entre nós foi instantânea, uma conexão que se estabeleceu sobre a base sólida de compreensão. Juntas, compartilhamos nossas histórias, nossos medos e nossas esperanças para o futuro. Com o tempo, nossa amizade floresceu e hoje somos companheiras de jornada, enfrentando os desafios da vida lado a lado. Decidimos permitir que nossos filhos brincassem juntos, uma decisão que nasceu do desejo mútuo de proporcionar-lhes um ambiente de apoio e amor. Lembro do ressentimento inicial que senti por Fabiola, a ex-companheira de Jorlan. No entanto, à medida que nos conhecíamos melhor, percebi que ela é uma pessoa incrível e qualquer resquício de ressentimento desapareceu, sendo substituído por admiração e respeito. Nossos filhos são meios-irmãos, um vínculo que valorizamos e cultivamos com carinho. Desejamos ardentemente que desenvolvam uma relação próxima e significativa, pois acreditamos que ter laços familiares sólidos é essencial para seu bem-estar emocional e crescimento saudável. Minha filha está prosperando e se tornando uma menina encantadora, irradia felicidade e tem um apetite voraz, especialmente desde que começamos a introduzir alimentos sólidos. Sua paixão por frutas é contagiante e adoro vê-la florescer. Assim como eu, estou avançando com confiança. Em breve, voltarei a estudar e estou ansiosa para me aprofundar no novo semestre. Neste momento, não tenho me preocupado em sair com alguém, principalmente por causa da responsabilidade que tenho com minha filha. No entanto, Nilda tem sido uma amiga incrível, fazendo esforços para me apresentar a um de seus amigos que, coincidentemente, também é professor como eu. Estou curiosa para descobrir o que o futuro nos reserva. Sempre agradeço a Deus por estar ao meu lado nos momentos mais difíceis da minha vida. Junto com meu ex-marido, que tentou me tirar o que hoje é minha joia preciosa, minha filha.
Só quem é mãe sabe do que estou falando. E no fundo do meu coração, sabia que nunca estaria desamparada por ele. Como nesta vida nada passa despercebido aos olhos de Deus, aqui se faz, aqui se paga. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, versículos 5 e 6. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história do homem que foi demitido por defender suas colegas de trabalho do chefe que oprimia as mulheres da empresa, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!